E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drake Tutoriais. E hoje nós vamos aprender como fazer filtragem e também auto-preenchimento de valores. É o seguinte pessoal, vocês viram no vídeo passado que quando eu fiz aqui uma lista de compras, eu tenho que digitar a fórmula, beleza? E aqui eu tenho uma lista de compras de exemplo, mas caso agora eu quisesse fazer uma coisa mais avançada que seria filtrar dependendo do item que eu queira visualizar. Como assim, Draco? Não tô entendendo. Calma lá, vamos entender. Primeiramente, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, ó, esses nome, quantidade, valor, até embaixo aqui, ó, dessa maneira aqui. No caso, o primeiro valor até os últimos itens, entendeu? Isso aqui é o cabeçalho, nós chamamos aqui, digamos assim, cabeçalho, que seria as categorias, e aqui tá os itens, logo em seguida. E aí, pessoal, é o seguinte, eu posso vir aqui em cima, ó, bem aqui em cima, em página inicial, e aqui vai ter o nome classificar e filtrar, e aqui vou colocar filtro. Clicando em filtro, vai aparecer umas setinhas aqui do lado de cada um. Meu Drake, pra que essa setinha? Vai aparecer quando for imprimir? Não, inclusive, ó, se eu vir aqui, ó, imprimir, ele não vai exibir aqui, ó, essas setinhas, tá vendo, ó? É só na hora de você mexer no computador. E é o seguinte, digamos que eu fiz uma lista de compras, e aí eu quisesse, por exemplo, saber, quais são os produtos que são mais caros que R$5, por exemplo. E aí, pessoal, digamos que a lista não tá nem tão grande assim. Acho que tem 8 produtos aqui, tem 9 produtos. Enfim. E aí, digamos que eu quero saber quais são os valores aqui dos produtos que são mais caros que R$5. Aí, pessoal, você teria que olhar um por um, ver qual é, anotar, ia dar muito trabalho. E é pra isso que serve o filtro. Eu posso vir aqui em cima, ó, filtro. É aqui, ó, como eu quero saber o valor que é mais caro que R$5, aqui, ó, valor. Eu vou clicar aqui na setinha de valor. Aqui vai ter algumas opções de filtragem. Tá um pouquinho pequeno, pessoal, então vai ficar meio ruim de eu ficar dando zoom e tirando zoom. Tirando zoom e tirando zoom, mas é assim mesmo. E aqui, ó, pensa que vai ter o nome filtros de número. Aqui em filtros de número vai ter várias opções. Vai ter é igual a, é diferente de, é maior do que, é maior ou igual, é menor ou igual. Está entre os 10 primeiros, acima da média, enfim. Vai ter várias opções. Como eu falei, no meu exemplo, eu quero que seja uma filtragem para saber quais são os itens que são mais caros que R$5. Então vai ter que ser é maior do que. É maior do que. Cliquei em é maior do que, vai aparecer outra janela. Nessa janela aqui, ó, ele fala o valor é maior do que. E bem aqui do lado eu vou digitar o valor que eu quero. No caso aqui eu quero R$5, eu vou colocar só 5. E aí, pessoal, tá aqui, ó, é maior do que 5. Eu poderia colocar aqui, ó, e ou. Só que eu não vou marcar porque esse aqui é um pouco mais avançado, beleza? Não por enquanto. Vou colocar em OK. E olha só que legal. Ele vai ocultar as linhas de produtos que são menores que R$5. E aí, ó, antes eram 9 produtos, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 produtos que são mais caros que R$5. Então, agora sim eu consegui filtrar. Lembrando que para voltar ao normal, é só você clicar no filtro que tá com um símbolozinho aqui, ó, de filtro, ó, porque geralmente é só uma setinha. Quando tem uma setinha com um símbolo de filtro, eu vou clicar aqui, ó, eu vou colocar limpar filtro de valor. E aí ele volta ao normal. Olha só que legal, pessoal. Então agora vamos para outro exemplo. Digamos agora que eu queira que ele filtre os produtos que são menor ou igual a R$8. Pronto, vamos lá. Então aqui eu vou clicar na setinha de valor, vou clicar aqui, ó, em filtros de número e vou colocar é menor ou igual a. Cliquei aqui e pronto, é menor ou igual a 8. Pronto, eu quero que apareça apenas os produtos que sejam menor ou igual a 8 de custo. Ok, e pronto, ele exibiu quais são os produtos com essas informações que eu solicitei. Agora vamos um pouco mais avançado. Digamos aqui, eu vou limpar o filtro, beleza, ó, limpar filtro de valor. Digamos agora que eu quero filtrar produtos que sejam entre 5 a R$10. Opa, isso é mais complicado. Então vamos lá. Eu aqui vou colocar filtro de valor aqui, ó, valor, porque na setinha. Coloquei filtros de número. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu poderia colocar está entre. Só que para nós entendermos melhor como funciona a ferramenta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar é maior do que. É maior do que. E aí, pessoal, é maior do que. Eu vou colocar que ele esteja, no caso, como eu falei, ele... Como foi que eu falei? Já esqueci. Ele esteja entre 5 e 10. Pronto. Então eu vou colocar aqui, ó, é maior ou igual a 5. Eu posso colocar i. Olha só que legal. I.
seja menor ou igual, aqui ó, menor ou igual a 10. Olha só que legal. Então o que ele vai fazer com essas informações? Ele vai exibir quais são os produtos que sejam maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10, ou seja, estando entre 5 e 10. Clicando em OK, ele vai exibir aqui quais são. Olha só que legal. Então tá aqui o resultado. Então só para nós encerrarmos, vamos aqui dar um exemplo. Caso eu quisesse então os produtos que fossem mais caros, ou seja, eu quero aqueles produtos que geralmente têm um valor acima da média. Como é que eu faço isso? É o seguinte, isso aqui é um pouco mais complicado, mas é a mesma coisa. Porque olha só, eu não vou colocar está maior do que ou menor do que, porque isso vai depender. Tem produto aqui que é muito barato, tem produto que está acima da média, tem produto que está na média, entendeu? E aqui eu posso, no caso aqui, não me importar para os valores aqui, porque vai que eu queira saber acima de 10, sim, mas 10 é muito caro, é acima da média, não sei, entendeu? É por isso que eu posso vir aqui, ó, em valor, e aqui eu posso filtrar e colocar acima da média, ou seja, quais são os valores que estão acima da média. Lembrando que para quem não viu o vídeo passado, média é o que? É a soma de tudo dividido pela quantidade. Então digamos que a média seja, sei lá, 9. Então ele vai pegar todos os produtos que estejam com valor acima do 9. Não sei se é 9, mas vamos colocar aqui ó, acima da média. Pronto! Aí ele exibiu que os produtos mais caros, que estão acima da média, é o feijão, a carne e o queijo. E pior que é verdade, o feijão e a carne e o queijo estão muito caros. E aqui está os valores acima da média, que são os mais caros. E lembrando, pessoal, eu estou aqui utilizando valores, só que assim, com nome não dá muito certo geralmente. Por quê? Porque o nome é totalmente diferente do número. Porque olha só, eu vou filtrar aqui, ó, vou limpar filtro. Tá aqui, ó, nome. Digamos que eu queira aqui filtrar os produtos que começam com a letra A, por exemplo. Então posso clicar aqui ó, na setinha, posso colocar aqui ó, em filtros de texto. E aqui ó, eu vou colocar aqui ó, começa com. Então começa com A, entendeu? Ok? E aqui ele exibiu arroz e açúcar. Olha que legal. Então eu consegui filtrar o texto. Inclusive, digamos que eu vou dar aqui um exemplo, entendeu? Digamos que eu estivesse aqui fazendo uma lista de clientes cadastrados na empresa. E aí, digamos, tem muito João aqui na empresa e eu quero saber, eu não lembro qual é o nome sobrenome do João, mas eu quero colocar aqui para classificar todos os João. Então, nesse tipo de situação, eu faria o quê? Eu clicaria aqui na setinha, colocaria limpar filtro de nome, e aqui eu poderia colocar aqui, ó, filtro de texto, e aqui eu posso colocar contém, aí eu colocaria o nome João, desta maneira. Obviamente, no meu caso, não vai aparecer nada, porque eu não tenho nenhum João aqui nessa lista de compra, obviamente. Então, aqui eu posso limpar o filtro, e agora filtrar da forma que eu quero. Então, você entendeu como é que funciona valor e texto. Mas lembrando que, ó, aqui no filtro de texto, eu poderia fazer o quê? Além de colocar aqui, ó, contém, começa, eu poderia digitar. Ou seja, pode colocar aqui, ó, em vez de começa com A, eu vou digitar assim, ó, A, aí já exibiria aqui, ó, quais são os itens que tem um A no meio, entendeu? É só colocar assim, ó, arroz, aí já filtraria aqui, ó, A e R, entendeu? Contém. E aí, pessoal, é assim também que você pode filtrar. Só que lembrando que você pode filtrar também com é igual a, ou seja, ele tem que ter aquele texto e nada mais. Ou senão é diferente de, eu poderia colocar tipo, eu não quero ninguém que tenha o nome João ou parecido, entendeu? E enfim, contém, não contém, nada tão complicado, pessoal. É assim que você consegue filtrar texto. Então tá aí. Agora, para encerrarmos o vídeo, vamos entender um pouquinho sobre autopreenchimento na digitação do Excel. O que quer dizer isso? Isso é uma coisa que muita gente não conhece, talvez nem saiba, mas você pode facilitar muito a sua digitação no Excel. Digamos que eu queira fazer aqui um calendário de janeiro até dezembro. É claro que eu poderia digitar aqui, ó, janeiro. Aí, tab, lembrando que tab do teclado ele vai para a direita, tab, aí fevereiro, tab, março, tab, abril. Ai, pessoal, ia demorar tempo, né? Não deu tempo, mas demorar. Aí é por isso que nós podemos fazer o auto-preenchimento do Excel, que seria o quê? O Excel, ele tem no banco de dados dele uma lista de auto-preenchimento que ele consegue fazer só entendendo o que você está digitando. Então, se eu colocar janeiro, ele já sabe que depois de janeiro vem o fevereiro, vem o abril. Então, eu poderia fazer o seguinte. Tu lembra que no pontinho aqui, ó, no pontinho, aqui ó, pontinho,
ele vai funcionar a fórmula para quando eu arrastar, ele auto-preencher as fórmulas. No texto, ele também funciona em algumas situações, como janeiro, se eu arrastar pra cá, ele aqui, olha que legal, apareceu o nome fevereiro, ele entende que eu quero que logo depois vai vir fevereiro. E aí, se eu arrastar mais, março, ele entende que vai ser março. Pra direita, abril, ele entende que seja abril. E aí, pessoal, olha só que legal, eu consigo colocar o ano aqui todinho apenas arrastando dessa maneira aqui, até dezembro. E pronto! Eu apenas digitei janeiro e automaticamente fiz aqui até dezembro. E a mesma coisa aqui, ó, se eu fosse pra baixo, e a mesma coisa, se eu arrastar pra baixo, janeiro, fevereiro, até dezembro. Olha que legal. Inclusive, se eu colocar dezembro e arrastar pra baixo, ele volta pra janeiro. Então, eu até poderia fazer um calendário de vários anos, se eu quisesse, entendeu? Então, tá aí. É assim que funciona o auto-preenchimento. Mas calma que tem mais coisa. Vamos lá. Perceba que eu fiz aqui janeiro. Agora, digamos, Drake, mas e se por acaso eu quisesse colocar janeiro, não sei pra que serviria isso, mas digamos, se eu colocar janeiro, aqui ao lado eu queria colocar janeiro, aí janeiro, vários janeiros. Se eu arrastar, ele não vai fazer isso, ele vai colocar janeiro, fevereiro, março. Aí para eu fazer janeiro também arrastando, eu poderia segurar na tecla do teclado Ctrl, tá aqui ó, apertei Ctrl. Perceba que agora o mais, ele vai ter o mais com o maisinho no cantinho dele. Vou até dar um pra vocês verem. Eita, desvinculei aqui. Peraí, calma, maximizei. Aqui, vou dar o zoom pra vocês verem. Perceba que aqui, ó, se eu segurar Ctrl, ele fica com o maisinho no cantinho do mais, tá vendo, ó? Legal. Então, se eu segurar Ctrl e aí eu arrastar, ele vai entender que eu quero também preencher, mas sem ser automático. Então, ele aqui vai colocar janeiro e assim por diante. Olha só que legal. Então, tá aí, pessoal. Você consegue preencher dessa forma. Lembrando que com Ctrl, ele repete o mesmo texto. Sem o Ctrl, dependendo do que você digitar, ele vai preencher o que vem em seguida. Lembrando que não é só para mês. Ele funciona com o dia da semana, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira. Se eu arrastar, ele entende que depois... Ah, eu digitei errado. É segunda-feira. Pronto, segunda-feira. Vou até aumentar aqui, ó. Ele vai entender que o próximo é terça-feira. O próximo é quarta-feira. E assim por diante. E aí ele preenche os dias da semana. E aí, pessoal, digamos aqui, ó. Vou colocar primeiro. Vamos ver se ele vai primeiro. Se eu colocar primeiro e arrastar, ele não entende, entendeu? Agora, como falei, tem uns que ele reconhece, outros ele não reconhece. Por exemplo, aqui, ó, se eu digitar número 1, nada demais. Se eu arrastar para a direita aqui, ó, ele vai entender como 1 também. Ah, Drake, então quer dizer que 1 não funciona? Funciona, por incrível que pareça, funciona. Se você segurar Ctrl e arrastar, ele vai continuar os demais números. Olha só que legal. Aí, Drake, como assim? Sem um Ctrl, isso aqui vai automático o dia do mês, no caso, os meses do ano. Só que aqui, ao contrário, com Ctrl, ele vai preencher o resto. Pois é, pessoal, infelizmente no Excel não tem padrão. Para uns, o Ctrl, ele vai preencher os próximos em seguida. E para outros, só segurando já preenche os em seguida. Então, você vai ter que ficar testando para ver se dá certo. Obviamente, não é qualquer valor ou número que ele faz isso. Pois para aqui, ó, se eu colocar 100... Coloquei 100. Se eu arrastar aqui, ó, dessa maneira, ele vai colocar todos 100. Porém, se eu digitar 100 e segurar Ctrl, ele vai colocar 101, 102, 103, 104 e assim por diante. Só que olha só que legal. Se eu colocar aqui, ó, 100 e aqui do lado eu colocar 110 e aqui eu colocar 120, dessa maneira. E aí eu selecionar os três e arrastar pra cá, ele vai colocar 130, 140, 150 e assim por diante. Ou seja, se você criar um padrão, o Excel também consegue entender aquele padrão, entendeu? E obviamente, se eu colocar isso aqui, ó, eu vou arrastar pra baixo aqui, vamos lá. Arrastei pra baixo. E aí, se eu segurar Ctrl aqui, ele só vai entender que eu quero repetir o 100, porque ele vai entender que eu só quero esse daqui selecionado. Então, pessoal, novamente, se você quiser fazer uma lista de alguma coisa, só que são números intercalados, digamos, só números ímpares. Então, eu posso colocar 1, aqui eu coloco 3, aqui 5. E aqui eu seleciono, arrasto, ele entende 7, 9, 11 e assim por diante. E aí ele seleciona os números ímpares. É uma coisa com os pares. Se eu colocar 2 e 4 aqui, ele já vai entender, ó. Se cliquei, arrastei, 6, 8, 10 e assim por diante.
Outra dica é, vamos lá aqui dar um exemplo. Se eu colocar ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, o texto. Então, eu vou ter que colocar aqui na vertical para poder ficar melhor, para nós entendermos, para não ficar na horizontal. Vamos lá. Colocar ímpar, par. Beleza. Se eu selecionar os dois e arrastar para baixo, vai ficar tudo ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Olha só que legal. Ele entende que eu quero seguir este padrão. E aí, se eu segurar Ctrl, ele vai fazer a mesma coisa. Então, como eu falei, não tem padrão, pessoal. Você vai ter que praticar e entender. Mas, geralmente, quando você quer arrastar, é só segurar Ctrl ou não segurar Ctrl na hora que você for arrastar, entendeu? Para poder criar um padrão ou quiser que ele faça uma sequência. Lembrando, inclusive, que aqui ó, vai aparecer um símbolo aqui de um raiozinho com uma tabelinha. E aí, se eu clicar aqui, ele tem toda a parte de formatação que eu quero. Tanto a parte de formatação, quanto de gráfico, quanto de total, tabela, mini gráfico e assim por diante. Isso aqui é um pouco mais avançado e eu não vou colocar, beleza? Eu vou fazer dessa maneira aqui mesmo. Então, para concluir, pessoal, vamos aqui só para entender que temos que praticar para entendermos qual é os valores que ele consegue fazer uma sequência. Aqui, por exemplo, colocar o primeiro ano, pronto, dessa maneira aqui. Se eu arrastar, ele já vai entender que vai ter segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano e assim por diante. Se eu colocar aqui no extenso, primeiro ano, será que ele vai entender, pessoal? Vamos lá, vou arrastar aqui, ó. Olha, ele não entendeu. E aí, se eu colocar aqui, ó, segurando Ctrl, ele entende? Também não entendeu. Se eu colocar segundo ano, será que ele entende aqui selecionando os dois? Vamos lá. Clicar e segurar e arrastar. Primeiro ano, segundo ano. Primeiro ano, ele não entende. É por isso que eu falo, pessoal. Tem coisa que ele vai entender e tem que não vai entender. Inclusive aqui, como falei, ó. Se eu colocar João aqui, João. E aí eu tentar arrastar, vai estar tudo João. Se eu clicar, segurar e arrastar com Ctrl, dá no mesmo. Se eu selecionar 2 e arrastar aqui, dá no mesmo. Porque, João, pela lógica, não tem uma sequência lógica do que vem a seguir, entendeu? Então, por mais que algumas coisas façam sentido até vir uma sequência a seguir, às vezes o Excel não entende, entendeu? Pessoal, então tá aí. É assim que funciona a filtragem de valores e texto e também a sequência de auto-preenchimento do Excel. Então, qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostar aqui embaixo. E para acompanhar mais dicas de Excel como esta e outros diversos vídeos relacionados à tecnologia, é só se inscrever no canal Drake Tutoriais. Vejo você no próximo vídeo, até a próxima e falou!